Qual o limite da atuação policial? 3 policiais rodoviários federais pegam um sujeito, trancam ele em uma viatura, jogam lá dentro uma granada de gás lacrimogêneo e esse sujeito morre asfixiado. Esse é o caso terrível, o caso Genivaldo, que veremos hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. É um caso muito sério de violência policial extrema e, sem dúvida, que nós aqui queremos fazer uma distinção. Todos nós precisamos da polícia. Todos nós precisamos de médicos. Todos nós precisamos de advogados, de juízes, etc. Só que todos nós precisamos de profissionais que atuem dentro da lei. Porque quem não cumpre a lei não pode fazer aquela profissão e quem pratica crime, seja como médico, seja como advogado, ou seja como policial, deve ir para a cadeia, se for o caso. Então aqui não é uma crítica à polícia, mas a certos policiais que desonram a polícia. Rodrigo, nós temos então esse caso Genivaldo. Relembra para nós, né, o que aconteceu. O caso foi o seguinte, tá? O Genivaldo, ele vinha dirigindo a sua moto sem capacete e de chinelo. Um policial rodoviário federal vinha passando de moto, mandou que ele parasse, ele então para a moto, desembarca da moto conforme foi determinado pelo policial, e o policial então começa a tratá-lo com muita agressividade, tá? Manda que ele esvazie os bolsos, que ele bote a mão na cabeça. O Genivaldo então tira do bolso dele uma sacola com remédios. Ele fala que são os remédios que ele usa, tal. Ele bota em cima da moto e fica paralisado, absolutamente paradinho, com o policial falando com ele. Esse policial chama o William, que chegou primeiro na ocorrência. O policial William então pede pelo rádio reforço dos demais policiais. Reforço para quê? É uma situação esquisita, né, realmente. O policial William então avança sobre o Genivaldo, bota as mãos dele sobre a cabeça, assim, trançando os dedos, e começa a revistá-lo para verificar se tem algum tipo de arma, alguma coisa nesse sentido. Quando chega um segundo policial, chamado Kleber, que, tendo lá o sujeito parado com as mãos para cima, imediatamente joga no rosto dele gás de pimenta. Sem nenhum motivo aparente, porque não tinha reação, não tinha nada. Sim. Quando o Genivaldo recebe, então, aquele gás no rosto dele, qual é a reação mais normal que se tem? É tirar aquilo, porque é uma espécie de uma pasta, assim, né? Tirar aquilo do rosto. Sim. Quando ele faz aquilo, o policial que está imobilizando ele puxa ele para segurá-lo, vamos dizer assim. Aí ele se desequilibra um pouquinho, eles acabam segurando novamente o Genivaldo, ele toma mais spray de pimenta, ele então se ajoelha no chão, o policial pula em cima dele, aplica nele um mata-leão, que é aquele golpe de jiu-jitsu assim no pescoço, naquela gravata, né? Do jiu-jitsu no pescoço, e fala assim, ó, vai dormir, tu vai dormir! E mais gás de pimenta é dado no rosto dele. Ele então é deitado no chão, é algemado nas costas, os policiais algemam eles nas costas, e novamente, mais gás de pimenta. Tá, mas dessa forma, como tu estás falando, você fica imaginando que o Genivaldo, então, tentou pegar a arma deles, o Genivaldo, pelo menos, empurrou. Nada. Ele tem uma postura completamente passiva. Tá? Ele congela. O policial é muito agressivo com ele na abordagem, xinga ele, chama daquilo, chama daquele outro, e ele fica absolutamente inerte, não tem nenhuma reação. Inclusive, quando ele toma esse gás de pimenta no rosto, que ele cai, que ele se desequilibra um pouquinho, ele fica parado, ele não foge, ele não faz nada. Eles então jogam ele no chão, né, algemam ele novamente, algemam ele e levantam ele do chão. E aí ele vai caminhando em direção a uma viatura e eles falam para ele que ele vai ser preso. E aí eles jogam ele no chão novamente, pisam na cabeça, botam o joelho no pescoço dele, mais gás de pimenta, pegam o cinto dele, amarram a perna dele com o cinto dele, que é uma coisa completamente fora de procedimento, né? E ele pergunta uma hora ele senta no chão assim, e ele pergunta, cara, o que eu fiz? O que está acontecendo? E os policiais não respondem nada, xingam ele, falam que ele vai ser preso, não tem conversa. Eles então resolvem colocá-lo dentro da viatura, então ele é levantado e colocado dentro da viatura. E como ele está sendo preso de forma completamente injusta, ele fica com as pernas para fora da viatura assim. E os policiais então fecham a porta das pernas dele e ficam forçando a perna dele assim com a porta. E falam, recolhe a perna, recolhe a perna. E ele mantém a perna esticada ali. Aí um terceiro policial, que é o Paulo, que chegou um pouquinho depois deles, já estava ali, no momento da algemação já estava ali, mas ele chegou um pouquinho depois, ele resolve pegar uma granada de gás lacrimogêneo, tirar o pino e jogar dentro da viatura.
e eles fecham a porta da viatura com ele lá dentro. Então a porta fica quase toda fechada, porque as pernas estão tampando que ela fecha completamente. E fica então o policial Paulo e o policial William segurando a porta do carro, né, mantendo o cara ali dentro com aquele gás todo. E o policial Kleber, que é o terceiro policial, fica com uma arma longa assim, tipo um fuzil, cuidando da população em volta, tá? No vídeo fica claro, é como se a viatura estivesse pegando fogo, né? Porque a gente vê só aquela fumaça. Uma fumaça branca. violentíssima. Assim. Veja, o sujeito já estava com os olhos todos congestionados, o gás, esse gás lacrimogênio, ou gás pimenta, ele já deixa a pessoa com dificuldade de respiração e ainda debaixo da fumaça. Isso tudo, Rodrigo, porque ele ousou andar sem capacete e sem calçado. É claro que isso é uma infração de trânsito, mas isso é uma infração para fazer, sabe o quê? Multar e reter a moto até que traga o capacete. Aí pode ser liberado, se a pessoa está aí. Sim. Ou seja, imagina só com seu filho, imagina só você, por exemplo, se esquecer do documento do carro e por causa disso você ser arrastado para uma prisão quando o correto seria uma multa. Então, eles fazem isso demora um tempo. Eles seguram ali a tampa do veículo por aproximadamente 1 minuto e 50 segundos. E é muito impressionante, Sandro, porque o Genivaldo está com as mãos presas dentro do carro, gemado, ele balança as pernas assim num desespero tremendo e ele urra dentro do carro, um urro assim de desespero, sabe? E a população fala, para, vai matar o rapaz, para. E os policiais ignoram aquilo. Eles só abrem a tampa do veículo no momento em que as pernas ficam completamente bambas, assim, que ficam inertes. Aí eles abrem a tampa, botam a perna para dentro e fecham a tampa novamente. Ou seja, ainda deixam ele lá dentro. E tem uma parte que eu vi no vídeo que o sujeito chega a dizer, um deles chega a dizer, quando dizem, ele é doente, coisa etc., responderia, ele está melhor que nós. Então, e mais grave, Sandro, eles falaram isso para a esposa dele. Porque a esposa do Genivaldo ela é alertada em casa de que ele estaria sofrendo aquilo tudo. Porque demorou, desde o início da abordagem até esse momento da viatura, em torno de 20 e poucos minutos, 20 e poucos minutos. Então ela chega no local, e com documentação provando que ele tem uma doença, e ela fala, é meu marido, pelo amor de Deus, tal. Aí o policial responde para ela, tá melhor que nós, tal. E deixa ele trancado a porta. Então ele fica ali, a viatura fica parada ali por quase 12 minutos. Dali eles saem com o Genivaldo dentro da viatura, no mesmo local, em direção a uma delegacia da Polícia Civil, daquele mesmo município. Quando eles abrem a viatura para pegar o Genivaldo, eles veem que ele está inconsciente, fazem massagem cardíaca nele e levam ele para o hospital do município. No hospital do município, a médica que atende, né, a ocorrência fala que ele já chegou lá morto. Esse foi o enredo, vamos dizer assim. Olha o cúmulo, como a gente vê, da covardia. São 3 homens fortes, treinados, todo armados, contra um que não reage. Então vejam só, às vezes muitos deles são machos, coisas assim. Filho, tu é covarde. 3 contra 1 com arma que a pessoa nem reage. Olha, você é tudo menos valente. Você não honra a farda e talvez nem as calças que veste. É o seguinte, então nós temos isso, eles usaram arma, que depois isso vai ser importante, armas em tese não letais. O que é uma arma não letal? Bom, o nome diz, é aquela que não foi feita para matar. Agora, não foi feita para matar, ela tem, o que a ONU fala, é de uma letalidade diminuída. Claro, um tiro de revólver, coisa etc., é uma coisa feita para matar. Ali elas não são feitas para matar se elas forem usadas dentro das especificações, que nós vamos ver que eles usaram totalmente de forma errada. Quando você usa fora das especificações, você pode sim provocar cegueira, você pode provocar uma congestão pulmonar terrível, você pode causar queimaduras e você pode causar morte. Quem que diz isso? Fabricante. Quem que diz isso? As escolas policiais internacionais. Quem que diz isso? Quem é especialista nesse assunto. Então, a ideia arma não letal, não. É a arma de letalidade reduzida. O que tem de gente que morre, inclusive, com bala de borracha quando é usada de forma errada, diretamente, por exemplo, no rosto da pessoa. E num primeiro momento,
sequer acontece alguma coisa, porque eles fizeram lá um boletim de ocorrência que dá a impressão que tudo foi feito para dar a impressão de que eles estavam precisando fazer aquilo para fazer o seu serviço. Um boletim de ocorrência também claramente falso. E continuaram nisso, continuaram trabalhando no início, foram defendidos por muitos políticos, não era o filho deles, não era alguém, porque é muito fácil quando tem esses abusos com as pessoas lá fora, dizer vagabundo tem que ser tratado assim. Cadê o vagabundo? Um homem de 38 anos, pai de família, casado, sem reagir, sem histórico. Esse aí é o Não vagabundo. era nem uma ocorrência policial, era uma infração de trânsito, nem crime era o que ele estava fazendo. Exatamente. Significa, então, se o meu filho, se o seu filho, a polícia, alguns policiais se passando matar, basta chamar ele de vagabundo e está tudo autorizado? Então, nós temos que ter um limite entre o bom policial do qual nós precisamos e o bandido do qual nós não precisamos. Então vamos lá, Rodrigo. Aí eles fazem esse boletim de ocorrência, sequer são suspensos da atividade, e aí há uma pressão, não só de vários órgãos, da promotoria, de tudo, há uma pressão. Por causa dos vídeos, né? Por causa dos vídeos. Vários vídeos. Surgiram vários vídeos, os vídeos são tão chocantes que não dá para não fazer alguma coisa, e como o governo, as autoridades começaram a vacilar, inclusive algumas autoridades a elogiar a ação deles, como começaram assim, inclusive houve denúncia na ONU, que também disse que estava observando, acompanhando o desenvolvimento desse caso. Aí vai se tomar outras providências, eles acabam presos, os três acabam presos em prisão preventiva, e começa então uma investigação que, como eles são policiais rodoviários federais, que estavam em horário de serviço, eles vão ser julgados pela Justiça Federal, o que não é muito comum, né, Rodrigo? Porque, em geral, homicídio, sobretudo, que é uma das coisas que eles vão ser acusados, homicídio, em geral, é julgado por juiz estadual. São poucas exceções que não são julgados na Justiça Estadual, que é julgado na Justiça Federal. Essa é uma das questões, quando o sujeito é funcionário público federal, agindo no seu serviço ali. Então, a partir daí se faz um inquérito na Polícia Federal e depois o que o promotor faz, como é que isso funciona? O inquérito policial acaba, o delegado entende da Polícia Federal que os três tiveram responsabilidade sobre aquele evento, ele faz o que chama de indiciamento, então ele fala, olha, na minha opinião, eles praticaram crimes, e o delegado, então, indicia eles pelos crimes de lesão, de tortura, homicídio e abuso de autoridade. Isso vai para o Ministério Público Federal, porque na Justiça Federal a questão, e lá no Ministério Público Federal, o Procurador da República responsável pelo caso também entendeu ali que haviam esses três crimes. Então, o crime de abuso de autoridade, o crime de tortura e o crime de homicídio qualificado. Então, essa é a acusação que é feita contra eles. E como há aí o crime de homicídio qualificado, tudo isso vai para onde? Para o Tribunal do Júri, que julga os chamados crimes dolosos contra a vida, que é exatamente o caso. Então, foram acusados aí de homicídio qualificado. Lembrando um pouquinho, o homicídio no Brasil tem pena de 6 a 20, a não ser que ele seja qualificado. Qualificado é um homicídio mais sério. Aí a pena é mínimo 12 e vai até 30. O Ministério Público sustentou que ele era qualificado por 3 motivos. Por três circunstâncias, né? Que dá para concordar. O primeiro é o motivo fútil. Ou seja, por que eles mataram o sujeito? Porque ele não botou as pernas para dentro. Porque ele não colaborou nesse sentido com uma prisão ilegal. Então, por isso, vai morrer. Motivo fútil. O segundo é mediante asfixia, né? Que o próprio laudo, né, Rodrigo? Sim, o laudo pericial constatou que a causa da morte foi asfixia por causa dos gases dentro do veículo. Então, o segundo por asfixia e o terceiro por impossibilidade de defesa da vítima. Como é que ele ia se defender contra 3 policiais? E ele estava algemado ainda. Algemado, com cinto nas pernas, meu Deus. Então, nós temos um homicídio covarde, cruel, é isso que diz a lei, e fútil. E o crime de tortura, que eles também eram acusados, a tortura é
O que é tortura segundo a nossa lei? É você impor intenso sofrimento físico ou mental por alguns motivos. Um deles, para castigar uma pessoa. Entendeu o Ministério Público que eles estavam, desde lá, quando eles fazem a abordagem, porque o sujeito fica paralisado, talvez. Às vezes é policial que quer que o sujeito venha para cima até para justificar uma abordagem mais dura, mais coisa. Então, eles não gostaram, então foram botando intenso sofrimento físico. Vai dormir! Para castigá-lo, Isso! Mesmo. Várias borrifadas de gás de pimenta, né? Joelho, tudo isso é uma ideia de castigo. Então, nós teríamos, em princípio, 2 crimes. Os sujeitos deveriam ser condenados, segundo o Ministério Público, por homicídio qualificado, mas por tortura. E aí, Rodrigo? Quem que julga, você falou, é o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. São 7 pessoas, todo mundo sabe, mas como que a gente chega nessas 7 pessoas? Como é que funciona isso? No júri, quem julga são os jurados, tá? Como é que eu chego no jurado que vai julgar o caso? Existe uma lista geral de jurados para cada comarca, cada região. Os jurados são sempre de lá. E o juiz, então, sorteia daquela lista geral 25 pessoas para comparecerem ao dia do julgamento. Chega no dia do julgamento, os presentes são colocados o nome deles numa urna, e uma curiosidade, o jurado que não vai e não fala porque não foi, é multado. E a multa vai de 1 a 10 salários mínimos. Então é pesado, tem que comparecer no júri. E aí o juiz então passa a sortear. A defesa e a acusação podem recusar jurados, sem dizer por quê, 3 vezes. Normalmente hoje, tanto a acusação quanto a defesa fazem o quê? Eles têm o nome dos jurados, pesquisam nas redes sociais. Qual é a posição do jurado? Então, nesse caso, nós temos um caso em que a defesa, por exemplo, se ela viu que um jurado tem uma posição pró-polícia, opa, esse eu vou aceitar. Já o Ministério Público talvez não aceitaria por causa desse mesmo motivo. Então, são recusas, não precisa dizer por que motivo, e há também recusas motivadas, que eu falo, olha, não pode esse porque ele é parente da vítima, não pode aquele porque aquele outro. Feitas as recusas todas, quando eu chegar em 7 escolhidos, eu tenho ali os jurados, que é chamado pela nossa lei de conselho de sentença. E no Brasil tem uma coisa muito interessante. Quando o conselho está formado, os 7 jurados, eles são incomunicáveis. Como assim? Ele não pode falar com ninguém sobre o caso. Ele vai julgar o caso conforme a sua íntima convicção. Diferente dos americanos, por exemplo, né? Pois é. Nos Estados Unidos, a gente sempre vê em filme, você tem lá os 12 jurados, e os 12 jurados, depois de escutar ali, igual o nosso, de escutar todos os debates, escutar as testemunhas, eles se retiram para uma sala de deliberação. E, em conjunto, eles têm que chegar a um veredito, por exemplo, culpado ou inocente. Tanto é que, se em 20 dias eles não chegarem a um veredito, eles dissolvem aquele júri e colocam outro. Aqui, um jurado não pode conversar com o outro, senão ele sai. E outra, um jurado não sabe em quem o outro votou. Então, Rodrigo, aqui eles ficam incomunicáveis e, em geral, o júri costuma demorar um dia só. Começa de manhã e à tarde já vem ali o veredito. E aí é bastante fácil manter eles incomunicáveis, porque o único risco, quando eles não estão ali sendo vistos, ali na plateia, ali onde eles ficam, na frente. Na bancada deles ali. Exato. No almoço, por exemplo, mas daí o juiz ou o oficial de justiça acompanha para que eles não falem nada do caso, e então é mais ou menos assim. Mas ali o júri demorou quanto tempo? 12 dias. Como é que se manteve 12 dias essas 7 pessoas incomunicáveis? Isso é um problema, porque eu tenho que preparar um hotel para recebê-los, porque nesse hotel não pode ter internet, não pode ter televisão, não pode ter rádio, não pode ter telefone, nenhum tipo de acesso de comunicação externa. Como tu já falaste em outro caso nosso, é quase como se fosse o Big Brother. Tem que ficar lá dentro, sem saber o que estão pensando lá fora dele, porque tem que julgar conforme sua íntima convicção. Então ele fica lá isolado, normalmente no mesmo andar, e esse andar é vigiado pelos oficiais de justiça para que ninguém vá lá conversar com o jurado. Porque, vejam, o jurado, então, tem que julgar por aqueles fatos que são apresentados lá na frente. E se eu tiver acesso, por exemplo, à televisão, num julgamento como esse, tem pessoas que comentam o julgamento, próprios jornalistas, outros dizem, olha, essa prova
foi boa, essa prova não foi boa. Aí o sujeito é influenciado pelas pessoas lá de fora. Então é como Big Brother, não, o sujeito não pode saber se as pessoas acham que tá bom o que ele está fazendo ou não. Então ficaram ali durante 12 dias e barrem. Após esse julgamento, após definir aí os jurados, então começa lá o júri, né? Assim, então o júri é mais ou menos começa assim, né? Escutando as testemunhas que são indicadas. Primeiro da acusação, depois da defesa. Isso. Aí pergunta promotor, advogado, juiz. Os jurados também podem perguntar, né? Eles perguntam por escrito, os outros perguntam oralmente, mas os jurados também podem perguntar. Ok. Depois de escutar todas as testemunhas, é a chance dos réus darem o depoimento. Ou seja, o sujeito é acusado, ele tem o direito de contar a sua versão dos fatos. Se ele quiser ficar quieto, se ele quiser responder só as perguntas do advogado dele, se ele quiser responder essa pergunta sim, essa pergunta não, ele pode fazer por quê? Também ele não vai responder por nada se ele mentir, porque o interrogatório do réu é um ato para ele se defender. Então ele pode dizer, a gente já espera, quando uma pessoa é acusada, ela vai dizer, vai florear a coisa. Então já é visto assim mais ou menos. Então, nós temos isso, depois disso, vem a parte dos debates, como é aquilo que o pessoal gosta, né? Aí começa pelo promotor, porque começa pelo promotor, porque para a defesa se defender, ela tem que primeiro ser acusada. É igual quando vai bater um pênalti, né? O promotor é o que bate o pênalti e a defesa tem que saber o que o promotor quer para poder se defender. Aí o promotor, ele queria o quê? Nós vimos os crimes que ele queria, mas ele sustenta com base em quê? Ele queria homicídio qualificado para os 3, mais tortura, era isso? Sim, exatamente. E como é que ele sustenta isso? O Ministério Público, então, e a assistência de acusação teve 2 horas e meia para falar, e eles trouxeram uma narrativa mais ou menos assim. Bom, a ideia deles era o seguinte: os policiais queriam torturar, porque queriam castigar o Genivaldo pela sua postura passiva, como ele ficou parado lá, ele tinha que aprender que não podia fazer assim com o policial, então ele foi castigado por isso. E ato contínuo, eles assumiram o risco de matá-lo ao jogar aquela bomba dentro do veículo, mantendo ele lá dentro. E por que motivo assumiram o risco? Primeiro, o policial Paulo, aquele que jogou a bomba, era treinado especificamente também para controle de distúrbios, ou seja, um treinamento específico para usar esse tipo de granada. E no manual que os policiais rodoviários federais recebem na academia, lá diz que essa granada só pode ser usada em espaço aberto, inclusive diz que num estádio de futebol, que é um espaço aberto, não deve ser usada, porque mesmo sendo aberto, a aglomeração pode causar problemas. Nós recentemente tivemos um problema na Indonésia, em que morreram mais de 170 pessoas, justamente porque, para conter uma briga de torcida, a polícia jogou esses gases, que não são recomendados onde tem aglomeração, muitas pessoas na multidão ficam sem capacidade de respirar e morreram. Então, volto a dizer, essas armas não são não letais. Elas não são planejadas para matar, desde que usadas dentro do seu uso. Como lá o negócio para matar mosquito, os sprays. Eles não são pensados para matar, mas podem matar dependendo como você usa. E ali, então, ele não tinha desculpa de dizer que não sabia. Isso. E os outros policiais também, porque também eram treinados, né, naquele tipo de situação, e o manual era comum, e eles podiam ter acesso àquilo. Sobre o gás de pimenta, o manual da Polícia Rodoviária Federal diz que ele deve ser aplicado a, no mínimo, 1 metro de distância, e que deve ser aplicado não nos olhos, e sim no rosto, porque o próprio fato dele estar ali, que é uma espécie de uma espuma, ele cola, ele já vai irradiando para os olhos. E ali não, foi aplicado a queima-roupa, assim, quase que provavelmente no olho do sujeito. Foi tão sério isso que na perícia do corpo do Genivaldo se constatou que havia hemorragia no olho. Quer dizer assim, ele sangrou pelos olhos, tamanha foi a irritação que teve nos olhos da vítima, né? Então, em relação ao homicídio, então a primeira questão em relação ao Paulo, que jogou a granada e botou ali, ele assumiu o risco. E os outros 2 policiais, o William, que ajudou a segurar a tampa fechada, concorreu imediatamente para aquilo, porque ele segurou a tampa fechada, sabendo que aquela bomba estava ali dentro,
soltando aquele gás tremendo. Assumir o risco é saber que pode acontecer e não se importar. A gente usa sempre como exemplo o sujeito que vai lá, o pedreiro que vai lá na sua casa e diz, olha, eu posso consertar ali o chão do box, mas se eu consertar assim, pode vazar para a casa do vizinho. Então eu sei que pode, eu não tenho certeza, mas ele pode fazer. Então eu estou assumindo o risco. Quando esses três, eles fazem algo que sabe que pode levar, eles estariam praticando em conjunto o homicídio. E o terceiro policial, o Kleber, que é aquele que fica com a arma em volta ali para fazer uma segurança do perímetro, está contendo a população para que não intervenha. Então também dessa forma também adere. Além disso, o Ministério Público fala que os policiais, a omissão dos policiais de não socorrer o Genivaldo é uma omissão que deve ser punida também, porque eles têm o dever de evitar o resultado. Como são policiais e vem aquilo acontecendo, devem evitar o resultado. Então, por todos os motivos, os três deveriam responder tanto por homicídio qualificado quanto por tortura. Por homicídio, muitas pessoas vão dizer, como o próprio júri acabou dizendo, não, mas só o que jogou a bomba que é culpado. Gente, é mais ou menos, tira os policiais e bota uma turma de assaltante a banco. Então você tem 3 pessoas que vão assaltar um banco. Uma está com a arma, outra está com outra arma para ver se a polícia, para conter ali as pessoas que estão de refém, né? E outro ajudando, por exemplo, entregando a arma. Um atirou. Os 3 respondem por latrocínio. Por quê? O latrocínio é o resultado de uma ação coletiva. Veja, um poderia impedir, outro poderia impedir, ao contrário, ajudaram. Então, ali os 3 contribuíram sabendo que poderiam levar a esse resultado. Então, os 3, em princípio, tecnicamente, os 3 responderiam por homicídio. E também por tortura, né, os 3. Mas nós vamos ver que o resultado não foi bem assim. A defesa, o que disse? A defesa, então, ela teria que alegar alguma coisa para rebater a acusação. Qual era a lógica dos argumentos? São 3 defesas distintas, tá, Sandro? A do William, a do Paulo e a do Kleber, tá? A defesa do Paulo, que é aquele que jogou a granada lá, diz que o Paulo, em relação à tortura, não podia responder por aquilo, porque quando ele chega no local, já tinham usado gás de pimenta todas as vezes e ele não participou daquela situação. Então não deveria responder por aquilo, porque ele não estava no local. Tá. Em relação ao uso lá da granada de gás lacrimogêneo, ele também disse que não deveria responder por aquilo, porque a granada não foi aquilo que matou a vítima. Segundo a defesa, o Genivaldo morreu porque ele já tinha um problema cardíaco anterior, e foi este problema cardíaco que matou o Genivaldo e não os gases. Tá? Essa é a tese principal deles. E eles fazem um vídeo, Sandro, um vídeo esquisito assim, em que eles colocam lá uma caminhonete, e aí uma pessoa entra nessa caminhonete e é deflagrada uma granada que seria de gás lacrimogêneo lá dentro. Eles fazem exatamente o que era para ser... Quem faz a defesa. A defesa. Eles passam por já desse vídeo. O juiz, então, intervém, diz que o vídeo não tem rigor científico, que não tem nada, tal. O Ministério Público intervém e o vídeo é usado. Tá? Mostrando que uma pessoa ficou dentro de um carro, supostamente com gás lacrimogêneo pelo tempo que não tem como conferir, porque não é algo pericial. Né? Não dá para saber se é gás mesmo, se não é. E o próprio juiz nota, porque eles queriam dizer, não, tanto não mata, que olha, uma pessoa aqui normal ficou ali dentro. Mas o próprio juiz nota que ele pega... segura o ar, né? E de qualquer forma, nós não sabemos a concentração agora que foi usado, nós não sabemos se não tinha alguma fonte de ventilação. Mas por que eu menti? Bom, porque tem interesse na causa, né? Vai fazer o seu papel. Agora, para eu ter isso como uma prova válida, então, no mínimo, acusação e defesa deveriam participar. Prova válida é de uma perícia, isso aí não. Isso aí era algo para impressionar o público. Até porque, né, não adianta muito, porque o laudo pericial diz que a causa da morte foi asfixia por causa dos gases. Então, né, nem fala em problema cardíaco. Né? A questão para dizer se a pessoa morreu de outra coisa, quando se fala lá no código, artigo 3, parágrafo 1º, causa superveniente, é algo que viesse depois e que não tivesse nada a ver. Por exemplo, ele estava vivo, estavam levando ele na viatura, aí um outro carro se atravessa na pista e ele morre do acidente. Ok, aí eles não responderiam por ter matado.
Por quê? Porque quem matou foi outra causa. Mas essa pergunta, por que Genivaldo morreu? Significa, se eu não tivesse ação dos policiais, Genivaldo teria morrido? Não. Então, o que matou foi os gases que foram lá colocados. Né? Então, esse negócio que ele tinha problema cardíaco, não importa. A lei diz que o que isentaria se viesse algo depois. Não algo... Eu disse, não, a pessoa morreu, então eu dei o tiro, mas se ela fosse jovem atleta, ela não teria morrido. Se ela não fosse de idade, ela não teria morrido. Não funciona assim. E a outra tese que eles usam, Rodrigo, é a tese do estrito cumprimento do dever legal, né? Justamente para a parte da tortura, né? Aí as outras defesas, tanto a do William quanto a do Kleber, primeiro elas falam o seguinte, olha, em relação ao homicídio, não temos nada a ver com isso. Tá. Por quê? Porque o Paulo jogou a granada lá dentro, sem conversar com a gente primeiro, sem perguntar a nossa opinião, então a gente não fez nada em relação àquilo lá. O que é uma tese bem estranha. Só seguramos a portinha, segurou a mas porta não ali, sabíamos que estava estudando. Teve a população, é bem estranha essa tese. Bom, essa é uma tese. E em relação à tortura, eles disseram que não houve tortura. Por quê? Porque estavam cumprindo o seu dever legal. O estrito cumprimento do dever legal. Não é? Bom, dever legal de quê? De abusar numa prisão, de forçar uma prisão que não existe? Né? Quem cumpriu o dever legal é evidente que não comete crime. Claro. Mas a lei fala estrito cumprimento do dever legal. E você botar gás dentro de uma viatura, você jogar gás de pimenta contra os manuais e contra os procedimentos da polícia, você pegar uma pessoa que está só com uma infração de trânsito, que era para ser só uma multa, e fazer aquela barbaridade toda, isso não é estrito cumprimento de dever legal, porque se isso for cumprimento de dever legal, o que é cumprimento de dever ilegal? Não existe. Até o promotor e o juiz falam, né, em determinados trechos que começou tão errado essa situação que o policial William, ele revista o Genivaldo, ele faz a busca e apreensão pessoal no Genivaldo de forma ilegal. Porque para fazer a revista de alguém tem que ter uma fundada suspeita que a pessoa tenha armas, drogas ou produto de crime. E não havia. Então começou tudo errado. Até a revista que foi feita foi errada. Então onde é que está o estrito cumprimento do dever legal? Não existe? Sim, é uma operação que os próprios peritos, os próprios membros de polícia, etc., também consideraram totalmente fora do padrão. Não é pessoa que não entende, não é pessoa que nunca fez isso. Não, pessoas que entendem. Foram ouvidos, inclusive, no próprio processo, foram ouvidos policiais que falaram que nunca viram uma coisa assim. Sim, instrutores. Então não é pessoas que não conhecem. Outra coisa que é irônico, eles eram cumpridores do dever legal, porque eles mandaram a multa para a casa do morto. Veja, eles fazem tudo fora da lei, matam uma pessoa fora da lei, mas não, nós somos obrigados, ele estava sem capacete a mandar a multa. Então, o único ato que eles achavam que era legal, que eles eram obrigados a fazer, para não cometer prevaricação, não deixar de aplicar a lei, é mandar a multa para o cara que eles mataram. Olha, é de uma... Bom, então nós temos essa outra tese, que era a do estrito cumprimento do dever legal, tanto é que é questionado muito, porque muitas vezes, quando a gente tem um caso como esse, a própria defesa diz, olha, tem que se mostrar compreensivo, pedir desculpa aos pais da vítima, etc. E o juiz fala que estava lá com aquele caso assim de que não fizemos nada de errado, né, com um vídeo ali na frente. Então, uma estratégia complicada. Mas, Rodrigo, os jurados julgam a causa através de perguntas que são feitas para eles, como quesitos. Algo, em resumo, é mais ou menos isso nesse caso. Pergunta em relação a cada um, por exemplo, o policial William, né, o Genivaldo morreu, e morreu dessa ação? Os jurados disseram sim, os jurados disseram sim. Perguntam também, o policial William tinha dolo de matar? E aí os jurados dizem não. Em relação ao William, eles dizem não, ele não queria matar. Em relação ao Kleber também. Então eles disseram não tem crime doloso contra a vida. Quando não tem crime doloso contra a vida, os jurados, quem é que vai julgar? Volta para o juiz sozinho. Tá? Então o juiz vai ver como que ele vai se virar. Só que em relação ao que jogou a granada, quando é perguntado para os jurados se ele
matou, se ele queria matar ou assumir o Assumiu risco, o risco. os jurados disseram sim. Então, esse foi considerado autor de homicídio, né? Então, com 3 qualificadoras, como nós falamos, por motivo fútil, por meio cruel, asfixia e por incapacidade de defesa, e os outros 2 foram absolvidos do homicídio. Doloso. Aí foi para o juiz. O Paulo foi condenado, então, por homicídio qualificado e foi absolvido da tortura, aquele que jogou a granada. E os outros 2, William e Kleber, o júri disse que não cometeram um crime doloso contra a vida, aí é o juiz que julga. Sandro, então, um deles, o Paulo, foi condenado então, por homicídio doloso, pena de 12 a 30 anos, porque é qualificado o crime, e os outros 2, o juiz agora tem que julgar a causa. Então, o juiz da causa, não mais os jurados, analisou o caso e entendeu o seguinte, que William e Kleber torturaram a vítima Genivaldo, de forma dolosa, queriam torturar o Genivaldo, e de forma culposa acabaram fazendo a sua morte. Então eles foram condenados por qual crime? Pelo juiz agora, pelo crime de tortura seguida de morte, que tem pena agora de 8 a 16 anos. Quando o Rodrigo fala que eles tinham dolo de tortura e só culposo na morte, o significado é isso. A tortura eles queriam, a morte eles produziram porque não fizeram as coisas direito. Então não é que eles queriam, segundo o júri, que o sujeito morresse. É que da forma como eles fizeram, com a displicência, com a negligência, eles levaram o sujeito à morte. Qual foi a pena que eles pegaram, para a gente explicar? O Paulo, aquele que praticou o homicídio, né, segundo o júri, pegou 28 anos. 28 anos. Vejam, a pena é de 12 a 30. Como é que se chega nesses 28 anos? Bom, o juiz, quando vai fazer a pena, cada caso é um caso, ele pega ali, começa de 12, mas ele vai aumentando a pena se tiver circunstâncias desfavoráveis e pode diminuir se tiver circunstâncias favoráveis ao indivíduo. Ele vai analisar várias questões, a gente chama de circunstâncias lá na primeira fase. Primeiro, o quanto que o sujeito queria cometer aquele crime, se aquilo é mais reprovável ou não. Aí tem o fato, eles eram policiais, isso é mais reprovável. Foi à luz do dia, né, às 11 da manhã. Foi à luz do dia, foi um longo tempo até matar. Eles foram avisados pela população, até leigo sabia que o sujeito ia morrer, né? Então, além disso... Era uma operação que não era criminal, era administrativa, de multa de trânsito, quer dizer... Isso, então nós tivemos aumento ali, aumento nessas circunstâncias, nós temos aumento também que o juiz considerou na personalidade, porque entendeu que essa é uma personalidade que não é como se espera de uma pessoa normal, porque uma pessoa normal, ela... Quando as pessoas estão dizendo vai matar, ela dá alguma importância. E não só isso, né, Sandro? Eu vi o cara urrando de desespero dentro do carro e ficar ali segurando o carro. Que coisa... Isso não é um ser humano normal? Isso olha, isso é coisa que a gente espera de psicopata, né? Se isso tudo continuar assim, só pode ser isso, né? Porque os sujeitos vêm, o sujeito escuta, é doente, ele está melhor que nós. É de um deboche enquanto você está matando uma pessoa, enquanto você vai levar. Então, o juiz também aumentou a pena pelo tipo de personalidade que eles mostraram, até no julgamento, com a frieza de sempre. E também pelas consequências. Por que pelas consequências? Porque, vejam, esse homicídio, nós estamos falando primeiro do homicídio, esse homicídio, ele deixou uma criança de 7 anos órfã, uma criança e uma família que vai ficar sujeita a ver aqueles vídeos, coisa terrível do pai ser morto assim, o pai ser morto sem cometer nenhum crime, o pai ser morto porque ficou paralisado de medo, o pai ser morto porque não botou as pernas para dentro do carro. Então é uma consequência bastante grande. Mas a União, né, o Brasil, foi condenado a pagar 2 milhões de indenização. Que sabe quem é que vai pagar esses 2 milhões? Eu e você. Ou seja, esse crime desses policiais custou 2 milhões, ou seja, nós trabalhamos no nosso dia a dia para dizer, olha,
William, Kleber, Paulo, nós vamos pagar para vocês com nossos impostos a naba que vocês fizeram. Então o juiz também disse, essas consequências são muito sérias, chegou na ONU, isso desacredita o país, também aumentou. Então, a pena desse, né, acabou, tinha mais aquela questão, né, das outras qualificadoras, mediante tortura, incapacidade de defesa, que nós já falamos, e essa pena toda somada é a que dá 28 anos. 28 anos. E a pena dos que não mataram, que o júri considerou que não mataram dolosamente. A gente até acha estranha essa decisão, né, Sandro, assim, porque não faz o menor sentido para nós. Deveria ser todos eles homicídios, sem dúvida nenhuma, porque não faz o menor sentido. Mas o júri é soberano no que decidiu, né? Assim, como tu sempre fala, chamaram a população para se manifestar. Ela se manifestou, então agora aceitemos o que ela disse, né? Mas voltando aqui, eles pegaram 22 anos, 2 meses e 25 dias cada um. Se a pena começava de 8, como é que eles pegaram 22? Justamente por coisas bastante parecidas que eu falei aqui, personalidade, culpabilidade. Nesse caso ainda tinha 2 causas que aumentavam no crime de tortura, que era o fato de serem funcionários públicos em serviço, do qual se espera um comportamento completamente diferente, e do fato da vítima Genivaldo ser doente, e eles sabiam, porque a população falou para eles, porque a esposa mostrou para eles, e quando você tortura uma criança, uma mulher grávida, um idoso ou uma pessoa doente, a pena aumenta. Então, por isso que essa pena foi lá para cima. Ah, mas não era de 8 a 16? Sim, mas quando chega no final, tem causas que ainda diz, olha, se tiver essa causa ainda, dá para aumentar. Então, acaba isso. Veja, então nós temos pena, eles ficaram presos, nós temos pena de 28 e 22. Em rigor, nós temos alguns questionamentos em relação a essa pena. O juiz, ele tem que fazer esse cálculo do modo mais padronizado. Data vênia, o juiz usou um método de cálculo que não é o mais usado. Até é bastante questionável a forma como ele calculou. Aqueles aumentos, que quando a gente aumenta um sexto, aumenta um oitavo, tinha que ser em cima da pena mínima, e ele aumentou em relação à diferença entre a pena mínima e máxima. Isso trouxe alguns problemas. Eu recalculei a pena, né, professor dessa matéria, né, e a pena dele, salvo engano, tecnicamente, né, me pareceu que a correta seria 21 anos para os 2 que torturaram. William Kleber. Que baixou aqui pouquinho. Agora, a do Paulo, o que é acusado de homicídio, se baixaria de 28 para 24. Vamos ver o que diz os tribunais, se tiver recurso, mas me pareceu a sentença um pouco complicada na fundamentação. Nós falamos, Rodrigo, que talvez seja o fato de que juízes federais, né, embora sejam muito capacitados, passaram num concurso dificílimo, mas a gente tem coisa que a gente é mais acostumado a fazer e menos acostumado a fazer. Essas coisas são bastante complexas. Dificilmente tem um crime de júri na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, tem todo dia. Veja, aqui nós temos a vara do júri, né? Temos ali o Dr. Monani, que é um exemplo assim, de juiz que conhece muito o procedimento e que conduz bem os julgamentos. Ele faz 2 júris por semana. Então, veja, imagina num ano o quanto júri esse homem já fez. Então, o sujeito vira, claro, um especialista, né? E esse juiz me deu a impressão de que ele não era, esse juiz dessa causa aqui, muito do júri, porque a forma como ele fundamenta, calcula, etc., vamos dizer assim, é um pouco alternativa. E essa é a preocupação, porque isso abre possibilidades para diminuir essa pena. Eu acho que ela vai ser diminuída não porque necessariamente seja justo, mas porque é legal. A gente tem que colocar que, por mais que a gente não goste dos acusados,
todos têm direito a ser julgados conforme a lei e conforme o padrão. Então, se entender que alguma coisa está errada, tem que fazer o que é o certo, né? Porque justamente o que nós estamos dizendo é que, assim como o policial não pode agir fora da lei, o Poder Judiciário não pode agir fora da lei, como nem eu, nem você. Ah, claro, eles foram colocados para a rua, né? Já tinham sido colocados agora em 2023, eles foram demitidos, né? Exonerados do serviço público, depois de um processo administrativo, e o juiz ainda confirmou que é caso para perder a função pública, ok? Então, eles estão lá, estão presos, mas, ultimamente, a gente tem visto muitos abusos da polícia. Quando tem alguns que fazem abusos, é claro que tem que ser demonstrado, tem que ser punido. Nós vimos um caso recente, todo mundo viu, que um policial também, sem motivo, pega um rapaz que está abordando e simplesmente joga ele de cima de uma ponte. Ok. Vai responder por tentativa de homicídio, porque quem joga uma pessoa de uma altura sabe que pode matar. Agora veja, é isso que nós temos visto. Às vezes se diz, mas os policiais não querem usar câmera. Você acha que o uso de câmeras poderia diminuir essa violência? Eu acho o uso de câmera importantíssimo, e o caso do Genivaldo e esse caso do rapaz jogado pela ponte meio que mostram isso de forma transversa. Por quê? Por que ficamos sabendo dos abusos no caso do Genivaldo? Filmagem. Se ninguém tivesse filmado, talvez até hoje não acharíamos que o Genivaldo teria resistido à prisão e teria sido morto por isso. O caso da ponte de São Paulo, só ficamos sabendo que o cara foi jogado pela ponte que alguém filmou. Então, se os policiais utilizassem câmera corporal, isso seria uma segurança para a nossa população e para eles policiais. Tá? Porque, como tu disseste muitas vezes já, o bom policial muitas vezes é obrigado a matar alguém. Não porque ele quer, mas faz parte da função dele. E aí a câmera corporal pode mostrar quão legítima foi a ação desse policial. Então, a ideia da câmera policial é uma proteção para o policial e para a nossa sociedade do abuso desse sujeito. Aí o pessoal fala, mas só querem gravar o policial e o juiz. O juiz, quando está atuando, ele é gravado. A audiência ela é filmada. Nós, advogados, quando estamos na audiência, também somos gravados. Os promotores também. Então faz parte da questão ser gravado. E mais... Se até o Supremo Tribunal Federal é gravado, por que um funcionário específico diz eu não posso ser gravado? Não faz sentido, porque naquele momento não é a sua intimidade. Você está carregando uma arma em nome da população, você está vestindo uma farda em nome da população, e o que nós temos o direito de exigir é que você cumpra a lei. Mas às vezes a profissão é difícil. Nós sabemos, assim como os médicos perdem pacientes, tem profissões que é muito difícil, a do policial é muito difícil. Mas as pessoas e as decisões têm compreendido o que é um uso necessário da força com um uso abusivo. Vejam, os médicos também matam pessoas às vezes. Nós queremos saber que morte que é justificada, ou seja, o médico fez tudo certo, mas a pessoa morreu, é da vida, e quando que houve abuso ou erro. A mesma coisa os policiais. Quando o Rodrigo fala que isso protege o policial, veja, agora nós temos 3 sujeitos que viraram ex-policiais, que participaram junto. Talvez, se eles usassem câmera corporal, um ficaria no deixa disso porque não queria entrar naquela questão. Então, quando a gente também tem uma profissão que tem muito poder, às vezes, quando a gente é filmado, a gente se controla mais e evita que o próprio policial se criminalize, que o policial também tenha que explicar situações que se compreende que, enquanto um ser humano que está jogado numa situação arriscada, coisa etc. Agora, o policial, como gosta de repetir o Rodrigo, o policial não é um Zé Mané que botou uma arminha ali. Ele é um sujeito, aquela é a profissão. Então, eu não tenho que cobrar um policial como se ele fosse a pessoa que, pelo primeiro momento, pegou uma arma. Assim como ninguém vai tratar a gente como advogado como se a gente fosse estagiário. Então, eu tenho que ser diferente, porque é daquilo que eu vivo. Essa é a minha profissão. E muitos até dizem, mas só cobro do policial, não cobro do bandido. Por isso ele é bandido. De bandido, como é que a lei não cobra do bandido? Como é que a lei quer pegar o bandido?
Porque bandido é, por definição, quem não cumpre a lei. Ok? Então, só se pode exigir, claro, que o policial não haja igual a um traficante. Não pode dizer, se eles fazem isso, nós podemos fazer também. Não. Eles são bandidos, têm que estar presos. Né? Você tem que pegar. Agora, vocês têm que agir para se proteger, para proteger a sociedade e pegar eles. Então, Será que se tivesse câmera policial, aquele policial que jogou o rapaz da ponte, ele ia jogar dentro da ponte? provavelmente não. Por isso, hoje. Será que os colegas não existe... teriam perdido ele em flagrante naquele momento ali, se vissem ele jogar ele pela ponte? Não é? Porque me expliquem qual é a motivação legal de um agente do Estado pegar um sujeito e jogar numa ponte? Assim, faz o menor É sentido. porque se julga, esse é um problema completamente acima do bem e do mal. Esse é um problema que não é desse ou daquele policial. Eu atribuo isso, como vários autores, à formação dos policiais. As formações estão erradas. Os policiais são treinados para ver a população, muitas vezes, como inimigo, já chega, caraca, coisa, etc. Enquanto que é esperado que se comportem como cidadão. Porque quantos sujeitos, vejam, esses sujeitos estudaram para um concurso, esses sujeitos, para entrar na polícia, eles não tinham antecedentes, esses sujeitos levaram uma vida direita. Aí, quando entram, se sentem tão poderosos que acham que podem fazer qualquer coisa. O ser humano, às vezes, quando não tem nenhum controle, fica isso. Então, que tipo de treinamento? Porque o negócio é dizer, não, o manual diz isso, mas eu quero saber na prática o treinamento. Porque nós, inclusive, vimos, né, tem um vídeo que você encontra também na internet, podemos deixar ali, que é um professor de cursinho para entrar na polícia rodoviária, que é um agente da polícia rodoviária dando aula para quem quer fazer concurso para a polícia rodoviária. A situação igual do caso de Genivaldo, assim, que ele usa o gás para fazer o pessoal ficar calminho na viatura. Então, vejam, isso é ensinado assim na brincadeira. Né? Então, vejam, nós queremos policiais atuantes, nós queremos que o policial tenha respeito e tenha poder. Né? É necessário para a gente. Nós queremos que o policial possa se defender plenamente diante de ameaça à sua vida, para fazer cumprir as suas ordens. Até para nos defender também, né? Exato, é para isso que o policial serve. Mas, como toda profissão, não tem profissão acima da lei. Nem eu, nem vocês vamos ter desculpa se nós agirmos fora da lei na nossa situação. O contador vai lá e desvia, não, mas olha só, mas o cara tinha muito dinheiro, ou o cara não era antipático. Não faz sentido. O médico é a mesma coisa. Então, o bom policial, ele deve ter todo o nosso respeito e todo o nosso agradecimento pela necessidade que nós temos dele. Os maus policiais têm que ser expulsos e, se cometerem crimes, têm que ir para trás das grades, porque assim como se eu cometer crime, assim como se o Rodrigo, assim como você. Então, esse discursinho que se faz hoje, é isso contra a polícia, contra a situação, isso não tem nada a ver. Nós temos que ser contra, sim, a criminalidade, esteja onde estiver. E nós temos que ser a favor das pessoas que cumprem bem o seu trabalho. Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. Então, nós ficamos hoje por aqui? Só ficando aquela ressalva, né, gente? Os três são, até terminar o processo, inocentes, né, tecnicamente falando. Fica a nossa total solidariedade à família do Genivaldo, ao filho dele, à esposa, à mãe, por essa perda terrível. E, né, esperamos que o processo corra de forma justa e que os responsáveis realmente sejam punidos por isso. E que isso sirva de lição também, como um exemplo para outros que possam ter essas mesmas posturas. Né? E também de incentivo para os policiais honestos, trabalhadores, cumpridores para controlarem também desvios de conduta dos seus colegas, para não acabarem na rua, né? Para não acabarem nessa humilhação quando você descumpre a lei. Então, é isso, pessoal. Nós pedimos também que você, se não se inscreveu, se inscreva. Se tem críticas, é evidente que nem tudo que a gente fala você vai concordar, e isso é típico de uma sociedade pluralista, democrática. Você pode botar até suas críticas ali embaixo, ou também seus elogios. Se inscreva, curta
e compartilhe, fale para as pessoas que aqui tem um canal que pelo menos, né, estuda bastante, pega as fontes oficiais, pega contatos que tem com gente que está perto lá, Pega o processo inteiro. às vezes com advogado, às vezes com parentes das vítimas, às vezes a gente faz o máximo para ter o máximo de informações, né? Então, é isso aí, pessoal. Ficamos muito contentes por terem nos assistido. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.